Eu só parei ali porque estava apertado. Se eu tivesse esperado mais 5 minutos, talvez ela ainda estivesse lá hoje. Era a minha primeira viagem longa sozinho, saindo de Bauru e descendo sentido São José do Rio Preto. Fui assumindo frete leve, caminhão menor, empresa nova, e quis mostrar que dava conta. Peguei aquele trecho por conta própria, porque o GPS dizia que cortava 20 minutos. Só que era de noite, e aquele desvio me levou para uma estrada encoberta de mato, sem iluminação nenhuma. Parecia que eu estava atravessando um buraco esquecido no mapa. Eu já estava segurando o xixi fazia uns 20 minutos. Não aguentava mais. Quando vi uma entradinha de terra do lado direito, parei o caminhão ali mesmo, deixei os faróis baixos acesos e desci com a lanterna do celular. O que eu não sabia é que aquela estradinha lateral dava nos fundos de uma fábrica abandonada. Um galpão imenso, sem placa, com o mato crescendo até a cintura. O tipo de lugar que, se alguém gritasse de lá, ninguém ia escutar nunca. Fui ali só para mijar, mas no meio do silêncio total, e era aquele silêncio grosso, pesado, sabe? Ouvi 3 batidas secas. Tum, tum, tum. Parei na hora. Apaguei a lanterna sem nem pensar. Achei que podia ser bicho ou alguém. Fiquei ouvindo. Mais 3 batidas, bem espaçadas. Tum, tum, tum. O som vinha de trás do galpão. Grave, metálico. Como se alguém estivesse batendo com um ferro num tambor de cimento. Meu primeiro impulso foi ir embora. Mas eu não sei explicar. Tinha algo ali. Não parecia coisa de animal. Era como se fosse chamado. Peguei a lanterna de novo e fui indo devagar, contornando o mato. Por trás do galpão, via a estrutura de uma caixa d'água antiga, daquelas levantadas com concreto e ferro enferrujado. A caixa era grande e tinha uma escada presa na lateral. Lá em cima, uma tampa redonda. E ali foi a primeira coisa que me gelou por dentro, uma marca de mão. Bem no centro da tampa, virada para fora. Uma mão com os dedos separados e os rastros de sangue seco escorrendo pelas laterais. Fiquei parado. Olhei para o chão em volta, esperando ver pegadas, qualquer coisa. Mas o mato estava amassado de forma estranha, como se alguém tivesse sido arrastado até ali. Fui subindo a escada, com a perna tremendo. No caminho, percebi que a tampa estava amarrada com arame grosso, enrolado tipo espiral, várias voltas, e mal passado. Como se alguém tivesse feito aquilo rápido, mas com raiva. Quando cheguei no topo e encostei na tampa, ela não mexia. Só depois de muito esforço, consegui soltar um pedaço do arame e levantar um pouco a tampa com a mão. O cheiro. Sabe aquele cheiro que gruda na sua garganta? Era urina velha, suor apodrecido, mofo, sangue. Um fedor que te faz recuar sem pensar. Eu cheguei a engasgar tapando o nariz. Mas olhei mesmo assim e vi. Lá dentro estava ela. Uma mulher, nua, magra até o osso. Cotovelos e joelhos todos ralados, rosto arranhado, cabelo grudado na cara e uma tornozeleira de ferro presa com uma corrente curta, afundada no concreto do fundo da caixa. Ela estava encolhida, como um animal assustado. E quando levantou o rosto para mim, o olho dela parecia nem acreditar. Ela não gritou, não pediu socorro, ela só sussurrou: "Você não é o mesmo de ontem." Meu corpo travou. Me deu um calor na espinha. Fiquei parado ali, segurando a tampa meio aberta, ouvindo a respiração dela, curtinha, como se tivesse medo de gastar ar. Eu tentei falar alguma coisa, perguntar o nome, dizer que ia ajudar, mas nada saía. A sensação era de estar vendo uma coisa que não devia. Um segredo enterrado por alguém que ia voltar. Desci a escada correndo, tropeçando. Voltei para o caminhão, peguei o celular e tentei ligar para a polícia. Sem sinal. Dei partida, fui alguns metros para frente até aparecer uma barrinha de rede. Liguei tremendo, gaguejando, dizendo o que tinha visto. O atendente ficou mudo uns segundos. Depois pediu o máximo de informações e disse para eu não mexer em nada, que iam mandar viatura.
Aguardei dentro do caminhão, farol apagado, janela fechada, ouvindo o som da noite. E só então me dei conta de uma coisa que me deixou mais apavorado que tudo. Se ela falou, você não é o mesmo de ontem, significa que ontem alguém também esteve ali. E esse alguém trancou ela de novo, com arame. E pode estar voltando. Eu desliguei o telefone com a polícia, mas o silêncio não desligou comigo. Fiquei ali, com a mão grudada no volante, olhando pelo retrovisor para a entrada do galpão. Cada farol que passava na rodovia me dava um pulo no peito. E se o de ontem voltasse agora? E se ele visse o arame solto? E se visse meu caminhão? O tempo ali parecia não andar. Acho que se passaram uns 20, 30 minutos. Até que ouvi o barulho da viatura cortando o asfalto. Quando eles pararam do meu lado e abriram a porta, minha perna falhou. Eu saí cambaleando, apontando para o mato, explicando onde era. Foram 2 policiais, lanterna na mão, um deles chamando reforço pelo rádio. Eu fui junto até a caixa, mas fiquei embaixo. A lanterna deles subiu, iluminando o topo, e um deles soltou. Tá trancado com arame mesmo. Em poucos minutos chegaram os bombeiros. Um dos homens subiu com equipamento, cortou a corrente com um alicate pesado e depois de uns segundos gritou lá de cima: "Tem uma mulher viva aqui dentro!" Eu fiquei imóvel. O outro bombeiro me olhou e só balançou a cabeça. Como quem diz, se demorasse mais uma noite... Eles trouxeram um cobertor térmico, corda, sistema de ancoragem. O processo demorou. E o que me marcou não foi só a imagem dela sendo retirada dali. Foi o jeito que ela saiu. Ela não gritava, não esperneava, não perguntava por ninguém. Ela só tremia, os olhos perdidos, a pele encostando no osso, os pés feridos. E aquele tornozelo com a carne funda onde a corrente ficava presa. Na hora que deitaram ela na maca, ela virou o rosto e me viu. Só isso. E mesmo daquele jeito, fraca, com a voz sumindo, ela ainda falou: "Eu sabia que uma hora alguém ia ouvir." Aquilo me desmanchou. Perguntaram meu nome, me pediram os documentos, quiseram saber como eu a encontrei, e eu repeti a frase que mais repito até hoje, para todo mundo: "Eu só parei para mijar." Depois, levaram ela para o hospital da cidade. Eu não vi mais. Fiquei sabendo pelos policiais, dias depois, que ela estava sem documentos. Desnutrida, desidratada. Não tinha força para contar tudo, mas falaram que ela lembrava de sons, de vozes, e que aquela não era a primeira vez. Ela tinha sido levada para outros lugares antes, sempre trancada, sempre com medo. E ninguém fazia ideia de quem era, nem da onde tinha vindo, nem há quanto tempo estava naquela caixa. Fiquei semanas sem conseguir dormir direito. Eu olhava para a estrada diferente, como se atrás de cada árvore pudesse ter outra caixa, outra pessoa esperando. Um tempo depois, voltei a passar por aquele trecho. A fábrica tinha sido cercada com fita, depois murada. Ouvi gente dizer que ia ser demolida, mas aquilo não saiu de mim. E é por isso que eu mandei esse relato. Porque tem gente por aí que fala que esse tipo de coisa é invenção, que é exagero, que é história para assustar caminhoneiro novo. Mas eu vi, eu senti o cheiro, eu olhei no olho dela e nunca vou esquecer do que ela disse: "Você não é o mesmo de ontem." Desde aquele dia, nunca mais peguei estrada à noite sozinho, nem por economia de tempo, nem para mostrar serviço. Se tiver que chegar atrasado, eu chego, porque tem lugar que parece estar esperando a gente errar o caminho para mostrar o que ninguém devia ver. E quando isso acontece, não tem GPS que te ajude a esquecer. Se esse relato te tocou de alguma forma, não sai do vídeo sem deixar pelo menos um comentário. A gente tem trazido histórias fortes, reais, e precisa saber se ainda vale a pena continuar. Seu like, sua inscrição e sua participação aqui fazem toda a diferença. O barulho veio do porta-malas, do carro que eu estava dirigindo.
Só que aquele carro não era meu. Era de um cara que a gente tinha acabado de prender. E quando eu ouvi o som, eu juro por Deus, eu quase joguei o carro no mato. Eu era novo ainda. Fazia pouco mais de 2 anos que tinha entrado na polícia rodoviária. Naquela noite, eu e meu parceiro estávamos voltando de uma denúncia que deu em nada. A gente já estava meio cansado, com aquele cheiro de poeira seca da estrada agarrado na roupa. Era uma região de difícil acesso, ali perto de Posse, no Goiás. Estrada de terra, tudo escuro, só a luz da nossa viatura cortando a poeira. A gente já estava quase encerrando quando um carro apareceu no nosso sentido. Vinha devagar demais e com os faróis apagados. Na hora, a gente se entreolhou. Nenhum dos dois precisou falar nada. Puxamos para interceptar. Era um carro pequeno, com vidro fumê e traseira meio batida. Mandamos parar. O sujeito obedeceu na hora. Desceu devagar, as mãos levantadas. Não teve resistência. O que me travou foi o jeito dele. O cara não gaguejou, não tentou parecer inocente, mas também não parecia assustado. Ficou ali, calado, de cabeça baixa. Só respondia o básico quando a gente perguntava. Documentos? A gente pediu, ele entregou, suado, muito suado. Eu olhei para o meu parceiro. A identidade estava vencida, o licenciamento também, mas nada que segurasse o cara por mais de umas horas. O cheiro no carro era forte. Tecido velho, perfume barato, alguma coisa apodrecendo. Meu parceiro deu a ideia. Leva o carro, a gente recolhe ele. Eu levo esse aqui na viatura. Te encontro na delegacia. Concordei. Entrei no carro do sujeito. Banco suado, volante meio grudento. Coloquei as luvas antes de tocar em qualquer coisa. Liguei o carro e comecei a andar. Era uma estrada ruim, cheia de pedra e buraco, mas era o único caminho. O rádio da viatura não funcionava direito por ali. A frequência caía toda hora. Tinha dado uns 4, 5 minutos de trajeto quando eu ouvi. Foi um som baixo, seco, como se alguém tentasse gritar com alguma coisa tapando a boca. Eu pisei no freio. O carro deu uma sacudida, o motor falhou e voltou. Fiquei parado por uns segundos, só ouvindo. Saí devagar, lanterna na mão. Olhei os pneus, o teto, o banco de trás. Nada. Abaixei. Iluminei o fundo do carro. Nada. Pensei, devo estar ficando paranoico. Fiquei ali uns 30 segundos só olhando para frente. Não tinha nada visível, nenhuma marca estranha. Só aquele cheiro, agora mais forte, tecido suado, desinfetante e alguma coisa amarga, meio ácida. Continuei dirigindo. 10 minutos depois, o som voltou, mas dessa vez veio junto de pancada, surdo, de dentro, do porta-malas. Senti meu corpo gelar, a nuca arrepiou, a mão ficou bamba no volante. Eu parei o carro de novo, mas agora no meio da estrada. Abri a porta, desci quase tropeçando no próprio pé. Apontei a lanterna para trás. O carro estava parado de lado. Eu andei devagar, contornando. Pensei, se eu abrir esse porta-malas e não tiver nada, eu largo essa farda ainda hoje. Apertei o botão. O porta-malas não abriu. Usei a chave reserva que estava no painel. Travei e destravei. Na terceira tentativa, ouvi o clique. Segurei a arma com a mão direita e levantei a tampa com a esquerda. O que eu vi ali dentro não tem como esquecer. Nunca teve, nem vai ter. Tinha uma menina. Devia ter uns 15, 16 anos, no máximo. Ela estava enrolada em plástico preto, igual saco de lixo grosso, amarrado no meio com fita isolante. Só a cabeça para fora. E mesmo assim, parcialmente coberta com pano. Ela estava viva, mas mal. Respirando curto, acelerado. O rosto estava vermelho, o cabelo grudado no suor. Os olhos pareciam secos, piscando devagar, como se ela estivesse ali há muito tempo. Do lado dela, tinha um menino, mais novo, uns 11, 12 anos. Ele estava com a boca aberta num ângulo que não é natural. Um cinto estava passado por trás da cabeça dele e enlaçado no maxilar, puxando tudo para trás.
como se tivessem amarrado a mandíbula dele forçando contra o próprio pescoço. Ele também estava vivo, mas emitia um som. Era meio gemido, meio respiração engasgada. A garganta fazia um barulho contínuo, como se ele estivesse tentando falar o tempo inteiro, só que sem conseguir. Eu congelei, travei. Por um instante, eu só fiquei parado com a lanterna tremendo na minha mão. Minha perna não respondia. Minha boca secou. A menina olhou para mim, não moveu o corpo, só os olhos, devagar. Guardei a arma, larguei a lanterna no chão e meti as mãos para puxar eles. O cinto do garoto estava apertado num nível que eu não sei como ele não desmaiou. Quando consegui tirar ele, ele não levantou. Só ficou deitado no chão de terra, tremendo, com os braços duros. A menina, quando saiu, desabou de lado. Nem chorou, nem falou nada. Ficou deitada olhando para o céu. O silêncio ali foi mais pesado do que qualquer grito. Eu fui tentar pegar o rádio do carro para chamar ajuda, sem sinal. Eu sabia que meu parceiro ia levar mais uns 10 minutos até chegar na delegacia. E eu estava no meio do nada, com 2 crianças quase mortas no chão e o carro de um psicopata atrás de mim. E esse pensamento me fez lembrar dele. O cara, o sujeito frio, que estava agora na viatura, calado, algemado, e que sabia exatamente o que tinha deixado para trás. Voltei até as vítimas. O menino olhava para mim com os olhos arregalados, mas sem piscar. Tirei a fivela do cinto com a faca de serviço. Desmanchei os nós da fita da menina com os dentes. Foi aí que ela falou. Ele ia enterrar a gente, baixinho, sem emoção, como se fosse uma frase repetida. Eu respirei fundo, olhei em volta e naquele momento, eu juro, o silêncio da estrada me fez pensar que alguém ainda estava por perto. Sabe quando o mato parece que para de respirar? A menina continuou encarando o mato. Ele já tinha cavado. Mais baixo ainda, eu ouvi o motor da viatura chegando ao longe. Pisei na terra firme, acenei para o meu parceiro com a lanterna. Ele desceu rápido. A cara dele mudou assim que viu as 2 crianças no chão. Que loucura é essa? Eu só balancei a cabeça. A gente levou os 2 para o banco de trás da viatura. Forramos com o que dava. Eles não conseguiam se sentar direito. Ficaram meio encolhidos, com o corpo inclinado. Chegando na delegacia, o delegado ficou em choque. Chamaram ambulância, conselho tutelar, equipe de psicólogo, tudo ao mesmo tempo. E o cara, o sujeito que a gente tinha prendido, ficou sentado, de cabeça baixa, sem abrir a boca, nenhuma reação. Nem quando os médicos chegaram, nem quando o garoto vomitou sangue no pátio, nem quando a menina desmaiou de fraqueza, nem quando o delegado gritou com ele. Nada. Só ficou ali, olhando para o chão, como se já soubesse que aquilo tudo ia acontecer. Eu fui chamado para depor, claro. Tirei fotos, fiz relatório, entreguei tudo. Penso que se eu tivesse ido mais devagar, eles tinham morrido. Se o barulho não tivesse vindo, se eu tivesse ignorado, eles tinham sido enterrados em algum matagal a poucos quilômetros dali, e a gente ia seguir o plantão sem saber de nada. Naquela noite, eu aprendi que nem todo monstro grita. Alguns ficam calados o tempo todo. Alguns até sorriem para você, ou obedecem ordens, ou deixam você dirigir o carro deles enquanto o inferno respira ali atrás. E que tem barulho que a gente só escuta uma vez, mas o eco, esse fica. Esse relato que eu vou mandar para vocês aconteceu numa estrada de terra entre Pedro Leopoldo e Prudente de Moraes, numa noite de chuva fina que virou pesadelo. Eu estava com 2 amigos no carro, o Diego, que dirigia, e o Rafa, que era o mais calado. Tava tudo normal, até o exato momento em que a gente virou para aquela estrada velha de barro. E ali já era o começo do fim. A gente tinha ido num sítio que o pai do Diego cuidava. Não era festa nem farra. Só fomos ajudar a levar uns móveis e aproveitar para comer alguma coisa por lá. A volta era para ser tranquila, mas começou a chover.
E quando chove naquela região, estrada de terra vira sabão. O GPS sugeriu um retorno mais rápido, cortando por dentro. A gente aceitou. E eu ainda falei, brincando, se a gente morrer, foi culpa do Waze. Ninguém riu. Passou meia hora e já não dava mais para ver nada. Nem farol alto ajudava. Tudo em volta era só mato e escuro. Nenhuma casa, nenhum poste. E aí, a gente viu os galhos na estrada. Galho seco, amontoado, atravessado de um lado ao outro, como se alguém tivesse colocado de propósito para barrar carro. O Diego freou na hora. Bicho, alguém pôs isso aí? A chuva pingando no vidro. E o limpador fazendo aquele barulhinho chato de filme de terror. Ninguém queria sair. Mas eu e o Diego descemos. O Rafa ficou no banco de trás, olhando para os lados com medo. Eu tentei puxar um dos galhos. Tava leve, mas enrolado em cipó, parecia um ninho embolado. Foi quando o barulho no mato aconteceu. Não foi bicho, não foi vento, foi passo, pesado, úmido e muito lento. A gente congelou e do meio do mato saiu um homem. Eu já vi muita coisa estranha, mas aquilo ali era um homem alto, descalço, com uma camiseta branca cobrindo o rosto inteiro, ensanguentada. Na mão direita, uma arma velha, tipo revólver de cabo de madeira. Na esquerda, uma enxada. E o pior, ele não dizia nada, só andava em nossa direção como se já soubesse onde parar. Eu e o Diego recuamos para o lado do carro e o Rafa, lá dentro, arregalou o olho. O Diego tentou falar. Leva o carro, leva tudo, cara. A gente só quer ir embora. O homem não respondeu. Só levantou a enxada e apontou para o barranco do lado da estrada. Foi aí que veio a primeira ficha. Ele não queria roubar a gente. Ele queria que a gente cavasse. A gente foi indo devagar. Eu tremia. O Rafa estava quase desmaiando. O Diego tentava manter a calma. No barranco a terra estava molhada, mas tinha raiz, tinha pedra. A gente olhou um para o outro. E o homem jogou a enxada no chão. Depois, sem soltar a arma, pegou do bolso um paninho, um radinho, daqueles de pilha. Ligou. Começou a tocar uma música antiga, um sertanejo triste, lento, que dava agonia de ouvir. A gente começou a cavar. Não tinha escolha. Primeiro foi o Diego. Depois o Rafa pegou uma pá. Eu fui com a mão mesmo, até ele mandar cavar também. A terra era pesada, o barro grudento, a raiz prendia tudo. Depois de um tempo, o Diego disse: "Cara, por quê? O que você quer?" E aí o homem respondeu pela primeira vez: "Frio, baixo, cava do seu tamanho." Foi só isso, e voltou a ficar calado. Ali eu percebi que não era um ladrão, não era doido, era outra coisa. Ele estava escolhendo quem ia viver, e o critério era o buraco. Era um tipo de sadismo que eu nunca imaginei ver fora de filme. O Rafa começou a cavar mais devagar. Ele chorava, tossia. E eu cavei igual bicho. Não dava para parar. Era isso ou morrer. Já tinha passado muito tempo. As mãos do Diego estavam em carne viva. O Rafa tremia tanto que quase caiu dentro do buraco. E o homem, parado, observando. De vez em quando trocava a música do radinho e continuava com aquela camiseta no rosto, sangue escorrido na gola, sem sapato, com um olhar que a gente sentia sem nem ver os olhos. E foi aí que tudo parou. O homem deu 3 passos para frente, olhou um buraco, depois outro, depois o terceiro. Silêncio. E então ele olhou os buracos. O meu, fundo, quase no joelho. O do Diego, bem cavado, largo, reto. O do Rafa, raso, bagunçado. Parecia mais uma bacia cheia de barro. O homem apontou o revólver e, sem dizer uma palavra, atirou na cabeça do Rafa. Foi seco, sem aviso, e depois virou as costas. O corpo caiu mole de lado, com metade no buraco. O Diego gritou. Eu paralisei. A enxada caiu da minha mão. O homem sumiu por onde tinha vindo. Entrou no mato, o radinho tocando. A música ficou cada vez mais distante.
até sumir. A gente não sabia o que fazer. Não tinha sinal no celular. A estrada estava escura. O carro ainda estava ali, mas ninguém tinha coragem de voltar. Ficamos ali sentados na beirada dos buracos, cobertos de lama, sem conseguir falar. O Diego chorava baixinho. Eu não conseguia nem chorar, só olhava para o Rafa. Ele tinha morrido, porque cavou mal. A gente só foi sair de lá quando o dia clareou. Voltamos a pé para a estrada principal, onde conseguimos sinal e ligamos para a polícia. Eles chegaram de caminhonete e levaram a gente de volta para o lugar. O corpo ainda estava ali, coberto com a camisa do Rafa, que o Diego usou para tampar o rosto dele. Um dos policiais, mais velho, falou assim, quase cochichando: "Vocês deram sorte, já apareceu coisa parecida nessa região. Nunca pegamos o cara. Dizem que é de família de louco, mas nunca conseguiram provar nada, só que ele sempre faz cavar." O enterro foi fechado. A família do Rafa ficou arrasada. Eu nunca mais olhei no olho dos pais dele. E o Diego largou tudo. Foi embora para outro estado. Hoje em dia, nem sei onde ele está. Eu segui, mas não de verdade. Tem dias que eu acordo ouvindo o som da enxada entrando na terra. Aquela música no radinho e a frase, "cava do seu tamanho." Ninguém entende o que a gente passou. Teve gente que falou, "pelo menos vocês escaparam." Mas a verdade é, a gente não escapou. A gente só cavou melhor. Eu só fui cobrir um turno para um amigo. Foi isso. Ele me ligou no fim da noite, dizendo que tinha pego um compromisso de última hora com a esposa e que precisava que eu fizesse uma entrega por ele no dia seguinte. Que era só uma entrega rápida, mais distante, mas que pagava bem. Eu pensei, por que não? Era uma sexta-feira, eu estava com o orçamento apertado e ele garantiu que era tranquilo. O endereço estava salvo no app já com a rota certinha. Cliente cadastrada como Dona Geni, 86 anos. Só isso. E a descrição dizia, local afastado, deixar na varanda se ninguém atender. Nada que parecesse estranho de cara, até porque a entrega era para 11 da manhã. E esse tipo de pedido em estrada de terra, para sítio, roça, é comum. Ainda mais aqui no interior da Paraíba. Só que antes de sair, aconteceu uma coisa que hoje me arrepia até o osso. Eu estava terminando o café e colocando a mochila nas costas, quando minha mãe apareceu na cozinha com a cara inchada de choro. Ela falou, "Reza antes de sair. Sonhei feio contigo." Eu dei risada. Disse que estava atrasado e que era só uma entrega para uma senhora. Aí ela veio perto, segurou meu braço com força e falou, "Não é pela entrega, é pelo lugar." Eu puxei o braço, botei o capacete e fui. Mas aquela frase ficou martelando o caminho inteiro. A estrada de terra era mais longa do que eu esperava. O sol já estava alto e seco. E o chão rachado fazia a moto pular demais. O GPS começou a falhar quando eu entrei numa bifurcação de barro vermelho. Sem placa, sem cerca, só mato dos dois lados. Era para eu ter voltado, mas o app ainda mostrava que eu estava a 2 quilômetros da casa. E como o amigo tinha garantido que já tinha feito entrega parecida, segui. Na metade do caminho, o celular travou de vez. Nenhuma barra de sinal. Nada. A única construção que apareceu ali no meio era um tipo de casa de madeira, baixa, com telhado escuro e umas janelas cobertas com panos pretos por dentro. Não dava para ver nada lá dentro. Desci da moto e fui com o pacote na mão até a varanda. Bati palma, gritei, "Entrega!" umas 3 vezes. Ninguém respondeu. Foi aí que percebi que a porta da frente estava entreaberta. E mais, tinha um cheiro forte no ar, como se tivessem queimado erva ou defumador dentro de um lugar fechado por dias. Dava para sentir pela janela. Pensei em ir embora. Ia deixar a sacola ali e anotar no app. Só que quando dei a volta no alpendre para tentar encontrar uma sombra e tomar um gole d'água, vi uma fresta entre 2 madeiras no fundo da casa. E por ali eu vi
Tinha 4 pessoas em pé, de capuz, em círculo, e no centro do círculo, um homem ajoelhado com as mãos presas para trás. Ele tremia. Tinha alguma coisa no chão que parecia sangue e um pano estendido com símbolos. Mas o que me fez congelar de verdade foi a criança, uma menininha. Não devia ter nem 10 anos. Em pé, a uns 3 metros do grupo, segurando um celular apontado para o centro, filmando tudo. Foi nesse momento que um dos homens se virou para o meu lado. Ele não devia me ver ainda, mas apontou com o dedo para o norte, onde eu estava, e gritou: "Agora são 2. O homem ajoelhado começou a gritar. A criança virou a cabeça em câmera lenta, ainda segurando o celular. E naquele segundo, ela me viu. Ela não piscou, só me olhou e continuou filmando. Eu tentei recuar devagar, mas tropecei num pedaço de madeira e fiz barulho. Foi o suficiente. Um dos caras saiu do círculo e correu para o lado da casa. Eu corri para a moto, já com a chave na mão. Girei, ela tossiu de novo. Liguei, dei ré, quase caí. A moto derrapou na beira da valeta que tinha do lado da estrada. O som dos passos correndo atrás de mim era real. Não tive coragem de olhar para trás. Saí cortando o mato. Nem peguei a estrada principal. Fui descendo por um caminho que nem sabia onde dava. Só queria ir embora daquele lugar. Me lembro do guidão tremendo, dos galhos arranhando meu braço e do coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Foram mais de 20 minutos até eu achar uma rua de barro com algumas casas e, finalmente, um posto de gasolina. Quando parei a moto, desci tremendo. Fui direto para o banheiro, joguei água no rosto, sentei no chão. Eu fiquei quase meia hora no banheiro daquele posto, tremendo, tentando entender o que tinha acontecido, tentando me convencer de que talvez eu tivesse interpretado tudo errado. Mas toda vez que eu fechava os olhos, eu via de novo. A roda, o homem ajoelhado, a criança filmando. Saí do banheiro com as pernas bambas e tentei falar com o frentista, mas ele só disse que aquela estrada levava para a área de colônia antiga, cheia de sítio abandonado. Segundo ele, quase ninguém morava ali mais, só uns viventes antigos. Eu nem respondi. Só queria ir para casa. Quando voltei para a cidade, fui direto encontrar o amigo que tinha pedido o favor. Ele achou que eu estava exagerando. Disse que nunca tinha ido naquela região, que devia ter clicado errado no endereço e que às vezes o app buga. Buga? Eu queria enfiar aquele celular dele na parede, mas eu estava tão abalado, tão fora de mim, que nem discuti, só fui embora. Em casa, minha mãe me olhou como se já soubesse. Me abraçou, só disse: "Eu te falei, meu filho, já faz mais de 1 ano. E eu ainda acordo no meio da noite com aquele rosto na cabeça. Não o dos homens, não o do homem ajoelhado. O rosto dela, a menina, com os olhos arregalados, pedindo ajuda sem gritar. Era como se ela não soubesse mais como pedir socorro. Como se tivesse sido ensinada a aceitar. Eu não sei se ela ainda está viva. Eu não sei se algum dia alguém além de mim vai saber que ela existiu. Mas uma coisa eu sei, a única entrega que eu não consegui fazer foi a que mais me persegue. E se puder, não saia do vídeo sem dar uma força pra gente. A gente está trazendo histórias reais, mas às vezes parece que só quem ouve somos nós mesmos. Era umas 2 e pouco da manhã. Eu tinha acabado de sair da casa do Paulo, um colega de serviço que mora mais afastado. Eu estava voltando para minha cidade, coisa de uns 50 e poucos quilômetros de BR. Trecho tranquilo, só mato dos 2 lados, uns buracos chatos aqui e ali, mas sossegado. A moto estava boa, o tanque cheio, o capacete bem travado, tudo certo. Foi quando eu comecei a escutar o barulho. No começo era fraco, parecia um freio cantando lá longe, tipo rangendo, ou talvez ferro raspando. Mas não era normal, era um som arrastado, irregular, como se alguma coisa estivesse sendo puxada contra o chão.
Eu olhei no retrovisor e vi farol. Achei que fosse um caminhão vindo forte, talvez com o freio de mão engatado, sei lá. Mas aí o farol se aproximou muito rápido, muito mais do que o normal. Não deu tempo de pensar. Ele passou por mim a mais de 100 por hora, um caminhão vermelho escuro, com a carroceria coberta, sujo de terra. Só que não era isso que me deu calafrio, foi o som. Quando ele passou por mim, eu ouvi nitidamente. Não era ferro, era carne. O barulho que veio de trás do caminhão foi tão nojento, tão absurdo, que eu freiei a moto no acostamento sem nem perceber. Era como se alguém tivesse sendo arrastado preso pela perna. Aquilo raspava, pulava, enroscava no asfalto e voltava. E eu juro por tudo, eu vi um vulto escuro preso na traseira. Era comprido, pendendo do lado esquerdo. Não balançava como lona ou corda, balançava como gente. E foi aí que eu fiz a maior burrada da minha vida. Sem pensar, sem motivo nenhum, eu liguei a moto de novo e fui atrás. Nem sei explicar o porquê. Só fui. Talvez fosse a curiosidade. Talvez fosse o som. Eu não pensei. Só queria olhar de novo. E quanto mais eu acelerava para tentar alcançar o caminhão, mais o barulho ia voltando. Só que agora não era só som. Tinha um cheiro. Sabe aquele cheiro de carne podre, mas que ficou tostando no sol? Era isso, só que misturado com fumaça, borracha queimada e sangue. Eu estava de viseira fechada, mas o cheiro atravessava. Era sufocante. O caminhão andava rápido, mas não era impossível de seguir. A luz traseira era fraca, tão fraca que por um momento eu achei que ele estava com lanterna queimada. Mas não tinha lanterna nenhuma, nem placa, nem refletor. Só o vulto escuro preso e balançando. Eu cheguei perto o bastante para ver as marcas na pista. E eu sei que isso vai parecer exagero, mas eu juro, tinha marcas de sangue. Como se a coisa que ele arrastava tivesse aberto ferida no asfalto. Faixas escuras, irregulares, que brilhavam sob a luz da moto. Aquilo era sangue seco misturado com gordura. O asfalto estava marcado, mas o caminhão não diminuía. Não dava seta, não desviava, não fazia curva. Era como se ele soubesse exatamente para onde ia. E eu comecei a notar que o som, o arrasto, não era contínuo. Tinha pausas, como se aquilo tentasse parar de ser puxado. Teve uma hora que eu pensei em voltar, acelerar tudo, esquecer aquilo, fingir que nunca vi. Mas toda vez que eu tirava a mão do acelerador, o barulho parecia se aproximar de novo, mesmo com o caminhão lá na frente. Como se o som estivesse me seguindo. Não tinha carro vindo do outro lado, nenhum. E não tinha sinal de celular. Só o caminhão, o som da carne, o cheiro de morte e eu, feito um idiota, indo atrás. A pista fez uma leve curva para a direita. O caminhão entrou com tudo. Eu quase escorreguei tentando acompanhar. Quando saí da curva, vi ao longe a placa de um posto antigo. Era pequeno, sem iluminação. Mas o caminhão estava indo para lá. Eu pensei, pronto. Agora vou ver, vou tirar isso a limpo. Se tiver alguém preso ali, vou chamar polícia, sei lá. Eu nem pensava direito, só queria que aquilo acabasse. Mas o que aconteceu no posto? Quando o caminhão entrou no posto, eu reduzi. Não queria chegar colado. Tinha alguma coisa me dizendo para manter distância, mas não consegui obedecer. Eu precisava ver. O lugar era feio, decadente. Aqueles postos pequenos de beira de estrada que parecem esquecidos por todo mundo. Uma única bomba de combustível, o vidro da lojinha sujo e um letreiro meio apagado que piscava sem ritmo. Nenhum outro carro, nenhuma alma viva. Eu entrei devagar. O caminhão já devia estar lá dentro. Eu não tinha mais o som, nem o cheiro, nem a visão do vulto. Mas a moto tremia. Meu peito tremia. Meu estômago parecia virar do avesso. Eu fui rodando entre as bombas até a lateral do posto. Nada. Fui até os fundos, perto dos banheiros. Nada. Voltei, rodei tudo. Não tinha caminhão. Sumiu, desapareceu como se nunca tivesse existido. Mas o
O chão dizia outra coisa. No meio da pista, bem na parte de trás do terreno, tinha uma marca escura, grossa, de ponta a ponta, como se alguém tivesse sido arrastado ali até o fim. Uma trilha de sangue seco misturado com terra, gordura e pedaços. Eu vi o que parecia ser cabelo, fiapos de roupa ou pedaços de lona grudados. Mas o que me fez travar foi outra coisa. Um sapato, um tênis pequeno, de criança, branco encardido, caído de lado, com o cadarço amarrado só de um lado. Eu não toquei, só fiquei olhando, sentindo aquela dor seca no estômago, como se meu corpo tivesse entendido alguma coisa que a cabeça ainda não tinha alcançado. O ar parecia mais denso, silencioso demais. Nem grilo, nem som de vento. Nada. Foi aí que saiu um homem da lojinha do posto. Um frentista, de camiseta amarela desbotada e boné. Eu perguntei, tentando parecer calmo. Passou um caminhão vermelho agora há pouco? Ele me olhou de cima a baixo. Olhar vazio, cansado. Não parecia surpreso nem assustado. Só disse: "Que caminhão?" A voz dele saiu baixa, seca, como se eu tivesse perguntado se choveu no mês passado. Eu insisti. Grande, vermelho escuro. Tinha alguma coisa presa atrás. Ele tirou o boné, coçou a cabeça, olhou para o rastro no chão como se não visse nada ali e respondeu: "Aqui não passou ninguém, não." Foi nesse momento que tudo caiu em cima de mim. O caminhão, o som, o cheiro, o vulto, o sangue, o sapato. E agora, nada. Nada. Era como se eu tivesse inventado. Como se fosse coisa da minha cabeça. Mas eu sabia o que tinha escutado, o que tinha visto, o que tinha sentido. Aquilo era real e o rastro ainda estava ali. Eu subi na moto sem dizer mais nada. Liguei e saí. Não olhei para trás. Não voltei pelo mesmo caminho. Peguei a rota mais longa e fui o mais devagar que consegui. Desde aquele dia, eu nunca mais andei de moto de madrugada. Nunca mais peguei aquele trecho da BR. Nunca mais. E até hoje, quando eu passo perto de algum posto velho, desses de beira de estrada, eu ainda sinto o cheiro. Não sei o que era aquilo. Não sei se era um caminhão de verdade. Se era um aviso. Se era algum tipo de castigo. Mas sei que alguma coisa passou por mim naquela noite e deixou um rastro que ninguém quis limpar. Você teria seguido o caminhão também ou teria virado a cara e fingido que não viu nada?